E aí galera, beleza? Hoje iremos falar dos interruptores residuais diferencial, ok? Conhecido como IDR, também conhecido como DR. E aí nós vamos ver também a diferença deles para o DDR, certo? De uma forma geral, o IDR, o DR, são interruptores diferencial residual, que nada mais é que um famoso DR também. Ele pode ser bipolar, para você fazer uma ligação normal em 127 ou 220, ou pode ser um tetrapolar, para você fazer uma ligação trifásica. Já o DDR, que eu não tenho aqui, ele tem uma função, além de proteger contra choques elétricos e fuga de corrente, ele também tem a função de proteger o circuito contra curto-circuito, que ele tem a função de disjuntor. É o disjuntor e dispositivo residual, ok? Vamos lá. Podemos alertar também uma importância que esse é um quesito de uso obrigatório, tá? Se nós verificarmos a NBR 5410, tem lá na atualização de 1997, ela passou a ser um item obrigatório na instalação de redes de circuito de baixa tensão, residencial ou não residencial, ou seja, prédios comerciais, ok? Qual a função, qual a principal característica do DR? Ele é um dispositivo que ele vai identificar a fuga de corrente, ok? O que é uma fuga de corrente? Uma forma simples, seria como você tivesse com um cano d'água furado, você está desperdiçando energia, vai contar seriamente na sua conta de energia elétrica, ok? Então ele vai entender, ele vai pegar na menor corrente possível, seja ela por causa de uma má isolação ou até mesmo de uma lâmpada que esteja instalado e o fio esteja desencapado pegando na parte da carcaça. Ele vai estar tendo uma fuga, uma pequena fuga e um desperdício de energia. E o importante também é que ele protege de choques elétricos, seja pessoas ou animais de estimação em tomadas baixas. Isso o disjuntor não faz a função de proteger, que ele protege o circuito. Nós falaremos isso aí em outro vídeo. Então a função dele é exatamente essa. Ele consegue ter uma leitura bem baixa, ele não evita o choque elétrico, porém ele atenua o resultado do choque elétrico. Então em 30 mA, ele vai entender que o choque elétrico também é uma forma de fuga, ele vai entender que houve essa diferença e vai acionar, vai ativar, vai seccionar o circuito, ou seja, vai desligar rapidamente e o choque não vai ser tão agravante quanto você tivesse um sistema sem o dispositivo, ok? Onde usar o DR? Muitas pessoas falam assim, o meu chuveiro eu não posso utilizar DR, que ele desarma. Ou instalação antiga eu não posso usar DR. Pesquisando a norma 5410, lá diz onde usar DR. Okay? Podemos usar em todas as instalações de baixa tensão, sendo residencial ou comercial. E lá, procurando, verificando na norma, diz, você pode usar, deve-se usar dispositivos em todas a área que tiver ou foi instalado banheira ou chuveiros. Também todas as áreas que tiver tomadas externas, possíveis a ser molhadas. Também tem que ser usadas em prédios comerciais, que as tomadas vão ser utilizadas e tem a possibilidade de molhar, lavar o chão, ok? E também onde vai ser ligado nesses pontos de tomada equipamento de uso externo, que é passível de ser molhado. Por exemplo, um lavador de carro, um aspirador, que você faz uso externo, porém a tomada é na parte interna do prédio. Então é obrigado a utilizar o DR. Em relação ao chuveiro, há uma curiosidade, ou até um tabu, que muita gente fala assim, o meu chuveiro não funciona com DR. Ele tem que ser usado sim, porém existem alguns modelos que a gente tem que ficar atento. Já em relação a alguns chuveiros,
instalação de DRs, você tem que ficar atento que não são todos que funcionam com DR. Por quê? Tem chuveiros, os mais antigos, a resistência elas não são blindadas ou não são magnetizadas. Aí o DR, quando você aciona ele, o DR vai entender que há uma pequena fuga de corrente, então ele vai ficar acionando toda hora. O que fazer nessa situação? Trocar o DR? Tirar o DR? Não. Procurar um chuveiro que tenha essa indicação compatível com DR. Qual a diferença? Esses chuveiros, ele tem a sua resistência blindada, então ele vai funcionar perfeitamente com o DR. Você pode usar o chuveiro e não vai ficar acionando, a não ser se houver uma fuga de corrente, ok? Então, ficar atento. Houve problema com o chuveiro? Não troque o chuveiro, não troque o DR, não tire. Troque-se o chuveiro, atualize, coloque a um e procure sempre um que esteja compatível com DR. Então, pessoal, concluindo, a gente precisa, formando, como eu falei no vídeo anterior, do DPS que protege de raios, para não queimar os equipamentos eletrônicos, podemos juntar a ele o DR, que ele vai proteger tanto contra fuga de corrente, economia de energia e também, o mais importante, proteção contra os choques elétricos, evitar acidentes. E podemos, que ele vai também, somando a ele, colocaríamos os disjuntor, que aí vai proteger o circuito e evitar acidentes por sobrecargas ou curto-circuito. E aí o seu sistema vai estar protegido por completo, ok? Então é isso aí. Precisando tirar alguma dúvida ou dos dispositivos, pode passar. Nós temos aqui na Eletroshop, ok? Contamos com a visita de vocês. Obrigado!